Olá, está começando mais um Extra Classe, uma iniciativa do Sindicato dos Professores de Escolas Particulares. O programa de hoje traz uma entrevista sobre a financeirização do ensino superior. Esse foi o tema central do 5º Encontro de Educação Superior, evento promovido pelo Simprominas no início deste mês, que reuniu professores e pesquisadores de todo o país. E quem está aqui conosco para falar sobre este assunto é Luiz Dourado, professor da Universidade Federal de Goiás e membro da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação. Olá, professor, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. É uma satisfação participar do programa. Professor, eu gostaria que a gente começasse essa nossa entrevista com o senhor nos explicando esse termo. Na prática, o que significa a financeirização do ensino superior no Brasil? É importante dizer que a educação superior no Brasil é livre à iniciativa privada, desde que garantido um conjunto de requisitos. Então, ela pode ser uma educação mercantil, ou seja, lucrativa. O que muda com a financeirização? Na verdade, há uma transformação dessas instituições no tocante às suas finalidades, direcionando ao mercado de capitais. Então, a partir de fusões, de aquisições de instituições e mesmo da entrada do capital internacional. Então, quer dizer, a financeirização é uma forma, digamos, intensificada da mercantilização. O que muda concretamente? Muda a relação com a educação, com a função social. Quer dizer, você sai do horizonte do direito, e passa a ter uma centralidade a educação como mercadoria. E qual é o panorama atual desse quadro aqui no Brasil, professor? E quando que ele começou também? É importante dizer que esse é um quadro recente na realidade brasileira, eu digo da financeirização e não da mercantilização, uma vez que a partir da Constituição Federal de 88, nós tivemos aí a possibilidade de instituições mercantis. Mas é sobretudo a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em 1996, que nós vamos ter uma caracterização, uma tipificação de instituições privadas e privadas estrito sensu. Essas estrito sensu são as mercantis. Agora, o processo de fusão e de aquisição, digamos, de especulação de capitais nas bolsas de valores, é um fenômeno ainda mais recente, tendo como grande expressão nesse momento a fusão de duas grandes instituições, a Kroton e a Anhanguera. Então, quer dizer, isso leva a uma mudança no campo da educação superior, à medida em que a centralidade passa a ser um horizonte do capital especulativo, em detrimento, digamos, da função social da educação, do papel social dessas instituições superiores, além de mudança no tocante ao conjunto das instituições. Nós temos uma educação superior marcada pela diversificação e diferenciação. O que isso quer dizer? Nós temos instituições de pequeno porte, de médio porte e de grande porte. Quando acontecem os oligopólios, ou seja, essas grandes fusões, nós passamos a ter uma boa parcela, uma parcela significativa da educação superior na mão de poucos grupos. Isso pode alterar a lógica e a dinâmica do setor, na medida em que esses pequenos grupos acabam adquirindo, sobretudo, as instituições de pequeno e médio porte. Agora, professor, qual é o impacto desse quadro para a sociedade, até também para os professores? Qual é a avaliação que o senhor faz a respeito disso? Essa é uma questão muito importante, porque quando nós falamos da educação superior, a primeira questão que você coloca, por que a educação superior num país como o nosso? Como que essa questão se articula a um projeto de desenvolvimento nacional? Quer dizer, então, quando nós falamos da regulação do Estado, o papel da regulação do Estado é exatamente de estabelecer normas de avaliação, procedimentos de acompanhamento e supervisão dessas instituições de educação superior para que elas cumpram uma finalidade social ampla, qual seja a formação do cidadão numa perspectiva crítica, etc. Quando nós temos essa alteração no campo, quer dizer, e a lógica deixa de ser esse horizonte do direito e passa a ser a mercantilização ou até a mercadorização da educação superior, nós corremos o risco, de fato, de dissociarmos a educação superior de um projeto mais amplo para o país. E isso tem repercussões para a sociedade no tocante a que tipo de formação ela receberá, qual é essa lógica formativa e até no tocante à garantia, por exemplo, das especificidades regionais. Quer dizer, face às diretrizes, por exemplo, curriculares nacionais, o que em Minas Gerais, em determinados municípios, vai se priorizar na dinâmica da educação superior. Na verdade, essa padronização, uma certa padronização da educação superior
com uma lógica muito mais digamos, de uma especulação, né? Tratar a educação como qualquer outro setor da economia. Então, isso tem rebatimento, sim, na sociedade, ainda que, num primeiro momento, isso possa parecer favorável à sociedade, porque a tendência é de ter uma redução, por exemplo, nas mensalidades escolares. Mas isso, no médio e no longo prazo, certamente terá rebatimentos muito perversos para a educação superior e, sobretudo, para uma educação com a perspectiva de articulação ao desenvolvimento nacional. É nesse sentido que esse quadro de financiarização pode comprometer o desenvolvimento do país, como defendem alguns especialistas do setor, né? Exatamente. Quer dizer, quando nós falamos isso, é que nós falamos de uma perspectiva de um projeto nacional, não é? E a lógica dos oligopólios, dessas aquisições, quer dizer, não respeitam. Por isso que há, por parte de determinados segmentos na educação superior, uma resistência a um processo de regulamentação da educação superior privada. Quer dizer, de se estabelecer realmente bases de regulação muito mais claras, não é, que possam servir de trava ou não a uma lógica expansionista a qualquer custo, não é? Então, pensar a ideia da regulamentação significa pensar uma regulamentação que se articule a um projeto de desenvolvimento nacional. Isso tem a ver, inclusive, com um levantamento de cursos a serem priorizados, o estabelecimento de prioridades nos diferentes espaços de oferta da educação superior, bem como questão central, né, quer dizer, qual é o papel social da educação superior e como é que nós vamos lidar num quadro tão controvertido como é o brasileiro, que há uma educação superior de elite, porque nós não chegamos a 20% do atendimento da população, não é? Como avançar para uma educação de massas que seja essa perspectiva do direito à educação. Certo. Professor, eu vou convidá-lo para assistirmos a uma reportagem feita por nossa equipe sobre esse assunto e sobre outros debates que aconteceram no encontro de ensino superior promovido pelo Simprominas. E logo em seguida a gente volta a conversar. Vamos lá? Vamos lá. Mais de 200 pesquisadores, professores e sindicalistas participaram do 5º Encontro de Educação Superior promovido pelo Simprominas nos dias 8 e 9 de novembro em Belo Horizonte. O direito à educação e os impactos da financiarização no setor privado de ensino foram os temas centrais do encontro. Os educadores discutiram soluções e construíram propostas para enfrentar a mercantilização do ensino nas universidades, faculdades e centros universitários. No nosso entendimento, a educação superior tem que estar obrigatoriamente vinculada a um projeto de nação com a sua soberania. E no Brasil, nós temos um crescimento a cada ano da educação privada. O evento contou com o apoio do Grupo de Estudos sobre Política Educacional e Trabalho Docente da UFMG, o GESTRADO. O Simpro-Gestrado já tem trabalhado juntos há algum tempo e realizando alguns seminários, participando de algumas discussões. Temos, inclusive, discutido a possibilidade de uma pesquisa. O GESTRADO tem uma tradição em pesquisa em política educacional e trabalho docente, mas a nossa tradição é muito mais com trabalho docente em instituições públicas e o Simpro tem nos motivado, nos provocado a discutir também o trabalho docente na instituição privada. Para o presidente do Simprominas, as transações comerciais entre os grandes grupos empresariais que atuam na educação superior trazem impactos negativos na qualidade do ensino e nas condições de trabalho dos professores. Nós vivemos uma tendência de diminuição das condições de trabalho, diminuição de salário, precarização da instituição escola e, consequentemente, precarização da educação, precarização da relação professor-aluno. Enfim, é um processo que tem curso em nosso país. Por exemplo, nós temos instituições com 1 milhão de alunos já e que vem no sentido de ter uma educação cada vez mais lucrativa, mais vinculada ao mercado financeiro e cada vez mais com necessidade de retornar os dividendos aos seus acionistas. Um exemplo desse processo de financiarização do ensino foi a aquisição da rede Anhanguera Educacional pelo Grupo Croton em uma transação de 5 bilhões de reais. Essa junção deu origem ao maior grupo de educação superior do mundo. São mais de 800 unidades de ensino superior e 810 escolas associadas no Brasil, com um total de 1 milhão de alunos. Antes da fusão, os grupos já haviam lançado suas ações na Bolsa de Valores. Esse tema, essa questão, do ponto de vista das nossas pesquisas, né,
é definidor de políticas educacionais e tem impactos no trabalho docente, na organização das instituições, na formação de professores, né, na formação de pessoal, de profissionais que vão atuar na educação. Divididos em 6 grupos de trabalho, os participantes também discutiram assuntos como mudanças curriculares, condições de trabalho e identidade, organização docente, regulação e avaliação, saúde, internacionalização da educação e a agenda para a América Latina, o Mercosul e o Brasil. As consequências da financiarização da educação dentro da sala de aula foi um assunto que ganhou destaque. Nessa busca do lucro excessivo, a precarização do trabalho joga um papel preponderante, é onde as escolas mais conseguem obter seus resultados. E há uma demanda de trabalho acentuada, o professor está extenuado, né? Esse é o nível de reclamação. Particularmente no grupo que eu tive a oportunidade de participar, nós tratamos das questões mais pertinentes à educação à distância, e é onde se observa isso, quer dizer, o próprio professor perde o seu título de professor, passa a ser chamado de tutor, e com este argumento as escolas entendem descumprir a convenção coletiva, pagando abaixo do piso que deveria ser pago ao professor. E, regra geral, a gente observa isso. Na educação à distância, a gente percebe que é onde a escola tem uma facilidade maior para alcançar seus lucros. Numa sala regular, você trabalha aí com 40, 50 alunos, o que já é um número excessivo, um professor de educação à distância está trabalhando com 400, 500 alunos, atende simultaneamente muitas vezes. O evento contou também com a participação de professores do interior do estado, que trouxeram suas contribuições sobre o que acontece nas escolas onde trabalham. O problema são as condições que esse acesso tem sido ofertado e as condições de trabalho com as quais os profissionais têm enfrentado, né? Salas de aula com muitos alunos, um número muito grande de alunos, para que o professor consiga haver um diálogo, isso se torna quase que impossível, né, com o aluno, e dessa forma não existe uma educação de troca, né, dialógica. E, sim, só de uma parte. Isso não configura uma educação que a gente deseja. As questões da financiarização da educação, né, do ensino superior, chegando na nossa instituição. A gente teve uma mudança agora na direção geral da instituição e eu enxergo tudo que está acontecendo, tudo que está sendo debatido aqui, lá na nossa instituição. O adoecimento do professor, a desvalorização, a desmotivação dentro da sala de aula é um processo no interior de Minas Gerais. Para a diretoria do Simprominas, o evento foi positivo e cumpriu os objetivos propostos. Nós fortalecemos um campo de visão crítica do processo em curso no país e com isso podemos, com certeza, avançar nas nossas lutas e conquistar novos espaços nessa batalha muito difícil que é uma luta contra o capital internacional e contra um sistema desregulamentado que impõe uma lógica de lucratividade em detrimento da qualidade da educação. Entre as propostas debatidas e aprovadas na plenária final do encontro está a participação do sindicato na comissão do Conselho Nacional de Educação, que vai discutir o processo de financiarização da educação superior no país. Agora, professor, como alterar esse quadro? O caminho é mesmo a regulamentação do setor privado de ensino, como nós vimos aí na reportagem? É importante dizer que há um conjunto de discussões que já vem da Conferência Nacional de Educação de 2010. Ao longo de 2013 tivemos conferências municipais, estaduais e teremos em fevereiro de 2014 a Conferência Nacional de Educação. E um dos temas, né, defendido inclusive pelos profissionais que atuam na educação superior privada, é da regulamentação. Quer dizer, se a educação superior ela é possível por lei, não é? Mas ela é uma concessão do Estado. Então, compete ao Estado regular, estabelecer normas, balizas para essa expansão. Não é? Então, certamente que um caminho é o caminho da regulamentação, do estabelecimento de um padrão de qualidade que independa, que seja tanto para o setor público quanto para o setor privado, e que não tem uma relação, digamos, diferenciada em função se é uma faculdade, se é um centro universitário ou universidade. Certamente que
os requisitos poderão ser diferenciados, mas a lógica formativa deve ser a mesma, ou seja, garantir uma educação de qualidade, uma educação que contribua para uma formação cidadã, não é? E certamente que tem aí uma relação, não uma relação direta e estrita ao processo produtivo, né? Mas que se articule também com essas demandas. Professor, para a gente terminar essa nossa entrevista, 2 últimas perguntas. Na avaliação do senhor, por que até hoje essa regulamentação não avançou no país e qual é a expectativa do senhor com esse cenário que está colocado hoje, para os próximos anos também? É importante dizer que ela não avançou porque eu acho que há um conjunto de um setor mais mercantil na educação superior que não quer a regulamentação. Ou seja, faz um lobby. Faz um lobby, né? E esse lobby se deu inclusive no Congresso Nacional, não é? Quer dizer, com um fórum em defesa do setor privado mercantil. Então, isso está claro, não é? E acho que as últimas mudanças e transformações no campo sinalizam para isso. É um setor que vem com a injeção de recursos externos, com capital externo, né? Então isso certamente se faz, né, com uma sede também de uma especulação de capitais. Então, quanto mais desregulamentado for, né, maior as possibilidades de que isso ocorra sobre a lógica, por exemplo, da Bolsa de Valores, em detrimento de uma política educacional. Por outro lado, a regulamentação, quer dizer, a regulamentação é urgente, não é? E a minha expectativa é de que isso aconteça no curto prazo. Agora, o cenário político é extremamente incerto quanto a essa possibilidade de uma regulamentação no curto prazo. Certo. Professor Luiz Dourado, agradeço a participação e a gentileza da entrevista aqui para o Extra Classe. Uma satisfação estar mais uma vez no programa Extra Classe e quero cumprimentá-lo pela qualidade do programa. Ok, muito obrigado. Confira agora a agenda da semana. A 7ª edição da Cantata de Natal da Assembleia Legislativa de Minas Gerais traz 300 vozes de 17 instituições públicas e de corais parceiros. A apresentação será dia 4 de dezembro, às 18h30, no Espaço Democrático José Aparecido de Oliveira. Mais informações pelo telefone 31 2108 7238 ou 2108 7826. Você fica agora com o Simpra em Movimento. O livro Desvendando Minas, Descaminhos do Projeto Neoliberal, foi lançado neste mês na Assembleia Legislativa. A obra, organizada pelo presidente do Simprominas, Gilson Reis, e o cientista político Pedro Ottoni, propõe ao leitor uma reflexão sobre o projeto neoliberal desenvolvido em Minas Gerais. O livro Desvendando Minas ele tem o objetivo de fazer um balanço crítico de 10 anos de governo do PSDB em Minas Gerais. A produção intelectual ainda é muito pequena nesse sentido e queremos contribuir para que a gente possa debater o que aconteceu e propor mudanças, eventualmente, no próximo período histórico. Construir uma comunidade de pensamento, né? Uma comunidade de referências em torno da realidade mineira e, sobretudo, apontar algumas direções no sentido da superação da situação atual, né? Com a situação que, na nossa leitura, é uma situação de crise estrutural, né? da economia e do Estado em Minas Gerais. Com uma coletânea de textos, o livro aborda temas como a dívida do Estado com a CEMIG, o drama do SUS e a crueldade da violência no campo. O professor José Luiz Quadros é um dos autores. Em seu artigo, ele destaca as características autoritárias do governo. No momento que a gente faz um discurso de que há uma decisão técnica adequada, que é um governo que toma decisões adequadas, né, do ponto de vista científico, do ponto de vista técnico, a gente retira isso do debate público, do debate com a população. É uma forma, na verdade, a gente pode dizer, é uma técnica, né, de retirar as grandes questões do Estado de Minas Gerais do amplo debate público e justificar decisões autoritárias. Os organizadores pretendem realizar palestras e debates em instituições de ensino para ampliar as discussões. A gente fica por aqui, mas para saber mais sobre o Sindicato dos Professores, é só visitar nosso site. Sua participação é muito importante. Envie sugestões e críticas para o endereço extraclasse@simprominas.org.br. Um grande abraço e até a próxima semana.